O estudo das plantas que alimentam os animais, a interação entre o clima e a atividade agrícola, o impacto da vegetação do pampa numa pecuária mais otimizada e sustentável. Esses são temas fundamentais em estudos realizados pelo Departamento de Plantas Forrageiras e Agrometeorologia, que é um dos 6 núcleos que compõem o curso de agronomia. O Conhecendo a URGS de hoje veio até aqui, na Estação Experimental Agronômica, onde estudantes e professores encontram uma estrutura que integra teoria e prática, através de inúmeras atividades realizadas pelo setor. Buscamos entender a dinâmica desse departamento que, além da produção acadêmica, amplia as fronteiras da universidade e impacta diretamente no trabalho de produtores rurais do nosso estado. O Departamento de Plantas Forrageiras e Agrometeorologia, ele é um dos departamentos da agronomia, né? Nós trabalhamos em 2 áreas bem distintas. Plantas forrageiras, nós temos basicamente 3 áreas, né? Seria manejo de plantas forrageiras, comportamento do bocado animal e melhoramento de plantas. E dentro do melhoramento de plantas forrageiras, tem a parte de produção de sementes, que é a parte que eu atuo, né? E a agrometeorologia trabalha com relações clima-planta, né, coletando dados climatológicos e relacionando com crescimento e desenvolvimento de plantas. Ele tem essa origem, então, na parte de pastagens e forrageiras e se juntou com a agrometeorologia para compor um departamento que trabalhasse fundamentalmente com o clima, com as condições climáticas, com as oportunidades de crescimento de plantas, né? Forrageiras e mesmo cultivos de grãos. A agrometeorologia ela é uma parte de uma grande ciência que é a meteorologia, né, que todo mundo conhece, essa coisa do tempo, né, atmosférico. E a agrometeorologia é a parte que vai estudar elementos do clima que são importantes para o setor agropecuário, né? Então a gente vai fazer uma coisa muito cara, que é a relação clima-planta. E com isso a gente tira uma série de orientações de manejo, de orientações de quando se deve plantar, onde se deve plantar, quais são os principais fatores de risco, né? A agrometeorologia vai estar tratando desse tipo de tema, né? A relação das plantas, que são importantes no contexto agropecuário, e a sua relação com o clima, né? Hoje o departamento ele conta com 11 professores, são 7 professores da área de forrageiras e 4 professores da área de agrometeorologia. Nós temos mais ou menos umas 16 disciplinas da graduação e cerca de 10 disciplinas em 2 programas de pós-graduação. Hoje nós atuamos no programa de pós-graduação em zootecnia e no programa de pós-graduação em fitotecnia. Nós contamos também com uma secretária, um técnico de laboratório e mais os técnicos que atuam aqui na estação, né? Que nós temos hoje 2 técnicos agrícolas que atuam aqui na área das forrageiras. A agrometeorologia ela é uma ciência meio transversal, né? A gente poderia estar nesse departamento, que é o de plantas forrageiras, assim como poderia estar no plantas de lavoura, poderia estar na horticultura, né? Poderia estar nos solos, porque o tempo atmosférico ele acaba influenciando todas essas coisas. Então é uma ciência transdisciplinar. Por que a gente está junto com as forrageiras? É uma questão histórica, né? Que talvez há muitos anos atrás se tinha um departamento único aqui na faculdade que era de fitotecnia, outro de zootecnia e outro de solos. Aí o de fitotecnia ele era muito grande, né? Pegava todas essas áreas que eu falei aí, né? Da horticultura, da plantas de lavoura, né? O pessoal da fitossanidade também. E aí em algum momento ele era tão grande que se resolveu dividir ele, né? Subdividir. Isso é anterior à minha entrada na URGS, inclusive de tão antigo que é, já que eu já estou há bastante tempo aqui, né? O departamento, especificamente na área de plantas forrageiras, os estudos abrangem desde espécies nativas, né, como típicas do bioma pampa do Rio Grande do Sul, e até espécies cultivadas, né, melhoradas e trabalhadas para a pecuária. Alguns gêneros muito importantes, como o gênero Pasparum, por exemplo, né, o gênero Andropogum, Axonopus, enfim, vários que são importantes
nessa flora e que antes alimentavam animais selvagens, né? Hoje alimentam animais domésticos, né? Principalmente a pecuária gaúcha, que é tão reconhecida, né, na sua qualidade, na sua expressão, muito disso associado à excelência dos campos nativos, né, da riqueza florística que existe nesse bioma pampa, né, da qualidade dessas espécies. Isso tudo é estudado pelo nosso departamento no sentido de compreender esse bioma, né, identificar as melhores espécies, trabalhar o manejo e a conservação dessas espécies para se tirar daí um produto animal, né, carne, leite, lã, de origem de campos naturais, portanto de alta qualidade, né, desses produtos, ao mesmo tempo que conservando, né, essas áreas para que tenham um bom uso e elas permaneçam, né, aí alimentando os animais. Esse recurso que é um recurso muito rico em diversidade e que a natureza nos brindou com isso, né, porque outras regiões, seja do nosso país, seja do mundo, não tem essa diversidade, não tem essa riqueza. E é por conta disso, então, que uma das missões do nosso departamento é estudar, compreender e preservar esse recurso. Na parte científica, nós temos dois grupos de pesquisa, um que é o grupo de pesquisa em ecologia do pastejo, onde a gente estuda o melhor manejo, como tirar ganho de peso, produção animal de qualidade e, recentemente, minimizando os impactos ambientais. E um segundo, que tem uma interface com o departamento de solos bastante forte, que é o grupo de pesquisa em integração lavoura-pecuária, em sistemas integrados de produção agropecuária, onde nós procuramos conciliar a produção pecuária com a produção agrícola, onde nós propomos rotações de culturas de grãos com pastagens para aumentar a diversidade desses sistemas, para aumentar a resiliência deles, e para diminuir a necessidade de terra para produzir alimento. O meu experimento, então, ele é com pastagem, ele tem duração de 2 anos, em parceria com uma empresa privada de fertilizantes. Ele visa avaliar o efeito de diferentes fontes de nitrogênio em pastagens cultivadas no sul do Brasil. No primeiro ano a gente entrou na fase de azevém, né, que é um cultivar de inverno aqui do nosso estado, muito utilizado, e posteriormente milheto. Depois entrou num período de azevém de novo e agora a gente está no período de milheto, que é o último período. Diante disso, das diferentes fontes, a gente avalia desempenho animal, produção de forragem, taxa de lotação e todos os dados referentes à produção animal em pastagens cultivadas. Vim aqui para estagiar, né, como estágio no GIPEP, e como a URGS é uma universidade que é referência no Rio Grande do Sul, então foi uma oportunidade que eu vi de, né, complementar o meu aprendizado, os meus conhecimentos, tanto na vida profissional quanto na vida acadêmica. Bem-estar, comportamento animal é uma parte que me interessa bastante, mas as forrageiras também foi uma matéria que, assim, na graduação eu sempre gostei, sempre tive bastante interesse. Eu acredito que isso também seja fundamental, tu saber manusear, saber né, como seria uma oferta de acordo com os animais que tu tem, que tenha uma estrutura adequada para que esses animais consigam se alimentar e produzir da melhor forma possível. Então, como eu nunca tinha feito nenhum estágio, nada, eu achei uma grande oportunidade vir para cá e ter esse conhecimento. Então, nós temos uma linha de pesquisa em melhoramento dessas plantas, tá? Que talvez o único grupo do Brasil que trabalha com melhoramento de plantas forrageiras nativas, né? Nativas voltadas à produção forrageira. E toda a parte de produção de sementes, manejo de produção de sementes, é a parte que eu estudo junto com meus alunos, né, de graduação, de mestrado e com o grupo de pesquisa, então, que eu faço parte. A planta que eu trabalho eu passo um notato no meu projeto, né, que é a grama furquilha,
que tem a inflorescência em formato de forquilha. Nós trabalhamos também com Paspum guinoarum, que é da mesma espécie, né, de gênero diferente, que é o capim ramírez, o nome comum, e Paspum leptum, que é grama cinzenta, que ela tem uma cor que se destaca dentre as gramíneas, que ela realmente tem um verde mais acinzentado. São plantas nativas que têm uma certa dificuldade de produção, principalmente com a produção de sementes. Tem muita semente que não enche, muita semente que não é viável, fungos na semente. Então, quando tu pega grandes culturas como milho, soja, elas têm uma sincronicidade de floração. Então, todas florescem juntas, tu passa a máquina, colhe todas juntas. Quando a gente fala de forrageiras nativas, elas florescem em períodos diferentes, então tu não tem como uniformemente colher todas juntas, beneficiar e plantar. Então, o que a gente está tentando entender com o projeto é entender melhor essas plantas, selecionar artificialmente para que futuramente a gente consiga melhorar elas de uma forma mais rápida para disponibilizar semente no mercado para que o produtor tenha acesso a elas. Isso é uma coisa que a gente não tem hoje. Nós temos um problema, um déficit de pasto, de oferta de forragem durante os meses frios. Isso já é de conhecimento dos produtores, né, mas se identificou esse problema e junto com a Embrapa nós começamos a desenvolver um trabalho de pesquisa em melhoramento de plantas para ter espécies disponíveis então para os produtores. Isso começou lá muitos anos atrás, cerca de 15, 20 anos atrás, começou a se melhorar essas plantas, trabalhar com plantas superiores para então disponibilizar isso aos produtores, aos pecuaristas da região sul, abrangendo principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. No momento atual a gente tem 3 grandes linhas. A primeira delas é de climatologia, né? Então a gente vai analisar o clima, né? A variabilidade no clima, esses eventos de El Niño e Laninha, tendências, né, de alteração no clima associadas às mudanças, né, na concentração dos gases de estufa. Então isso é uma grande linha e tem muita coisa legal que foi feita aí ao longo do tempo e, bom, continua se fazendo. A segunda grande linha de pesquisa que a gente trabalha atualmente é na relação clima-planta, né? Então essa vai se fazer vários estudos assim de ver, né, quais são as melhores técnicas para irrigação de culturas, né, qual é a quantidade de água que eu tenho que colocar, quando eu tenho que colocar essa água. Eu vou estar trabalhando com ambientes controlados, né, ao cultivar dentro de estufas, em que eu altero as condições do tempo, né. Enfim, vai se trabalhar com várias pesquisas que diretamente com experimentação, né, em que tu vê, dado uma condição meteorológica, o que isso impacta o crescimento das plantas. A última linha de pesquisa, a terceira, que a gente trabalha bastante aqui, é o sensoriamento remoto aplicado à agrometeorologia. Se faz muitas coisas, né, com satélite, desde monitorar as coisas agrometeorológicas, assim mesmo, né, ocorrências de geada, delimitar aonde que a seca está influenciando mais, tudo mais, até coisas mais genéricas, que seria a modelagem, por exemplo, de rendimento agrícola usando imagens e dados meteorológicos, né? Então a gente vai estar trabalhando com previsão de safras, né? Com o mapear, descobrir onde estão as culturas, descobertas as culturas, a gente roda modelos para saber quando vai produzir em cada região. Nesse momento, essa questão de coleta de dados, ela me chama muito a atenção, porque nós temos o Estado, que ele pega bastante dados, mas ainda assim ele precisa de um aporte científico muito grande. E as universidades estão aqui para fazer isso, né? Para desenvolver tecnologias, desenvolver práticas, para que essa coleta seja cada vez mais profunda e mais útil. Um exemplo clássico que a gente tem são as nossas previsões de tempo. Está frente a um desafio enorme, né, nos próximos anos, que é a produção de alimentos. E essa produção de alimentos, ela não pode continuar sendo como ela vinha sendo feita, sem preocupações ambientais maiores. Então, esses experimentos, eles são importantes para mostrar que nós temos outras vias de produção de alimentos. Temos alternativas a isso. Esse é o papel nosso da universidade. Porque hoje a gente se fala muito em sustentabilidade e
Eu acho que a pesquisa tem que ter esse viés, sabe? Na aplicação de recursos, de adubos e tudo. Então, acho que essa é a importância da minha pesquisa. Porque lá eu viso avaliar qual o adubo é mais eficiente, entende? Mais eficiente no sistema. Então, se a gente conseguir reduzir a aplicação do adubo e ser tão eficiente como o outro, acho que a resposta da pergunta será respondida, digamos assim. Então, esse é o intuito. A gente vive num bioma que está cada vez mais sendo suprimido, que não é levado tanta importância, né? A gente fala muito em mata, mas o campo ele também está sendo muito suprimido por causa da produção da soja. Quando se ocupa alguma área de campanha, se exporta todos os nutrientes, a gente vai ter uma deposição de grânulos maiores que vai virar areial. E essa área não é mais aproveitada para nada. Então, nas aulas também, os professores eles puxam muito para esse lado. Inclusive, o nosso departamento ele tem parceria com outros departamentos em pesquisa para recuperação de áreas degradadas. Eu acho que essa parte mais ambiental também puxa muito o estudante a buscar conhecimento sobre isso. É um assunto de bastante importância atualmente, assim. A gente tem que conhecer cada vez mais como produzir mais na mesma área. A gente não precisa invadir, né, os outros biomas naturais, nada disso. A gente tem que tratar de conseguir produzir de uma forma mais eficiente na área que a gente já tem aberta e degradada para a agricultura, né? Então eu acho que esse é o grande desafio atual. A gente já sabe muita coisa, né? A gente tem que direcionar essas coisas, até porque o papel da pesquisa, das universidades, né, dos institutos de pesquisa, eles são super importantes, porque não tem como a gente cuidar daquilo que a gente não conhece, né? E para a gente conhecer, a gente tem que ser despertado para isso, né? Tem que ser provocado. Então eu acho que é um pouco por aí, assim. Os maiores programas de extensão que nós temos na universidade é o programa PISA, Produção Integrada de Sistemas Agropecuários. Ele tem 15 anos, esse programa, nós conduzimos ele em parceria com o SEBRAE, com o Senar e com a Farsul, onde nós já atendemos 1.940 pequenos produtores rurais e atualmente em 2023, 722 propriedades, onde nós levamos um pacote tecnológico que concilie novamente, né, fundamentado em intensificação sustentável, conciliando necessidade produtiva com produção de serviços ecossistêmicos e conservação dos recursos naturais. O programa de melhoramento ele leva muitos anos. Quando a gente fala em plantas que florescem uma vez no ano, ele leva cerca de 10 anos para lançar uma cultivar. Então, ver isso acontecendo e poder participar disso é muito gratificante para nós como alunos, porque daí a gente trabalha naquela planta, naquela espécie, a gente consegue gerar um produto que vai beneficiar a sociedade de forma geral, né? Ainda mais localizado que nem nós aqui no sul do Brasil. Apesar de não parecer, né, o nosso trabalho ele tem um caráter prático muito grande. Um dos exemplos que a gente tem é um projeto que a gente colocou em prática de análise de impacto que tem o pastejo ou não dentro da integração lavoura-pecuária. Dentro de um setor que você acha que é totalmente teórico, você ir lá, instalar equipamento, começar a coletar os dados, ver qual é esse impacto de uma prática que está sendo sempre colocada em alguns locais, é muito legal. Olha, acho que a estação ela é onde acontecem as coisas, né? Porque a gente utiliza o gado da estação, utiliza a mão de obra, utiliza o espaço. Então, sem a estação experimental seria impossível, né? Impossível realizar essa pesquisa. E, além de tudo, ela contribui para a formação de recursos humanos. Acho que todo mundo que vem aqui aprende a ter disciplina, aprende no campo, aprende as coisas do campo, então acho que isso é muito importante para a formação de todos. A gente está aqui trabalhando, né, em experimentos, tanto no verão quanto no inverno. Existem diferentes experimentos onde, né, enfim, os mestrandos, os pós-docs, eles trabalham no experimento e a gente vem ajudar eles, né, nesses experimentos em si. Aí cada um tem uma espécie diferente, uma
um trabalho diferente. É uma das minhas metas futuras vir para cá, então eu fico muito feliz em estar aqui e poder estar adquirindo meu conhecimento futuro aqui também. Nós conseguimos aqui trazer um grande número de produtores, em grupos mistos que vêm com alunos de outras instituições, né? E principalmente pecuaristas e pequenos produtores da região. E a gente consegue mostrar então a importância do trabalho que a gente gera aqui e conecta a eles, né, o que a gente está desenvolvendo, os benefícios que vai trazer para eles. O Departamento de Plantas Forrageiras é um dos mais antigos da agronomia, né? Talvez um dos mais antigos da URGS também, e tem uma grande importância, um renome internacional, né? Então, antes de entrar aqui, eu estou só há 5 anos na URGS, mas já conhecia o departamento, já tinha toda a sua importância e expressão, né? E hoje, para mim, assim, pensando profissionalmente, eu estou numa área que tem poucos pesquisadores atuando, nós atuamos com espécies nativas aqui, né? Então, sementes de espécies nativas, que tem uma grande importância ecológica, social, econômica. Então, para mim, assim, eu estou realizado aqui, né? Se tem uma palavra que pode caracterizar como está a minha vida profissional, eu estou totalmente realizado aqui no que eu estou fazendo. Eu fiz pós-graduação nele, né? Fiz meu mestrado no departamento e eu vim de São Paulo para isso, né? Eu vim longe. Então ele significa para mim, primeiro, um núcleo, né? Sem igual de excelência nessa área no país. Também um desafio, né? De conseguir manter, digamos assim, né? o nível científico de reconhecimento que havia na época. Para mim, a universidade é um ambiente muito bom de trabalho. A gente tem uma liberdade muito grande, né? De escolha de temas que fazem sentido para a gente, né? E quando a gente faz coisas que têm sentido, eu acho que a gente faz melhor, né? E por outro lado, abrir portas que às vezes você nem imaginava. Aí você olha e fala assim, essa área aqui talvez eu não goste tanto. E aí com todo carinho o professor orientador vem, mostra como é que é, às vezes te coloca ali para fazer alguma análise e você fica fascinado com aquilo. O departamento sempre foi uma casa para mim, assim, os professores sempre foram muito atenciosos. Eu sempre fui muito empolgada a apresentar os trabalhos, justamente porque eu sabia que o grupo era muito coeso e a gente se puxava um ao outro para desempenhar um bom trabalho. Então, abriu muito a minha visão para o que é uma planta forrageira. E eu venho de uma região que é muito fruticultura, né? E eu não pensava que eu ia seguir estudando plantas forrageiras, que é um outro mundo para mim, assim. E, na verdade, o acolhimento que eu recebi, juntamente com a performance do grupo e o interesse também por melhoramento genético, foram as coisas que, para mim, juntaram e me fizeram o que eu sou hoje como profissional, assim. Eu acho que a universidade ela te dá um ambiente muito bom de trabalho, de experiências, de desafios. Eu incentivo a gurizada, assim, como um todo, né, a trabalharem, assim, a procurar esse tipo de formação. Acho que a formação na graduação ela é essencial, né? Mas a de pós-graduação também, né? Ela acaba abrindo algumas portas importantes e eu acho muito bom. O departamento ele é a ferramenta, né? A forma com que eu tenho de fazer a diferença com os recursos humanos que a gente forma, né? Com o ambiente de trabalho que a gente tem, para mudar a vida das pessoas na sociedade. E por intermédio dos estudantes, por intermédio do conhecimento que a gente produz, né, a gente consegue fazer essa diferença.